Queridos, eu sei que tem gente aí que fica com o olho arregalado quando vê assim, esse movimento pentecostal. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Essa igreja nasceu assim, vai ser assim e vai continuar assim. Oh, glória! É porque essa igreja aqui, ela contempla o Deus de ontem, o Deus que atravessou o mar vermelho e Miriam dançou. Eu creio que foi desse jeito aqui. Aqueles que não aguentam o poder de Deus caem ali no chão, ó. Mas não te preocupe que quando levanta estão sarados pelo poder do nome de Jesus. Essa igreja vai continuar assim. Nós temos ali duas autoridades. Ele vai logo se acostumando que é o poder de Deus em nome de Jesus. A autoridade da cidade, doutor Tadeu, que já foi prefeito da cidade, ali o vice-governador, doutor Washington, que também estão ali. Eles devem nunca ter visto esse movimento. Não, Tadeu deve já ter visto, mas nunca tiveram visto esse movimento aqui. Eu quero dizer uma coisa, eu também assim que comecei, engenheiro civil, só entendia de letras, e o Senhor um dia disse assim: meu filho, a letra mata, o meu espírito vivifica. E eu digo: oh, glória! Esse nosso Deus, eu vou dizer para vocês aí que não dá para entender. Quem quiser entender a Deus vai terminar lá na Rabadiana. Porque Deus é aquele que pegou aquele custo. Você imagina hoje, doutor Tadeu, um oftalmologista vendo Jesus pegar um cuspe com outro e tacar no olho do cego. No outro dia queriam colocar Jesus na cadeia, dizendo que ele era um charlatão. Mas Jesus curou. Jesus curou. Você imagina, Naamã, general de guerra, homem respeitado, Ciro, chega de frente o profeta de Deus, profeta Eliseu. Eliseu nem saiu de casa para receber o general Ciro. Se eu diga para ele, aí na porta da casa, ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Não é que a água do Jordão cure ninguém, mas esse Deus é assim. General todo metido as estrelas. O general olhou para a água do Jordão, tudo escura, suja, que só as praias de São Luís. E ele disse: mas eu vou mergulhar nisso aqui, lá em Damasco tem uma água limpinha. O problema não é a água, o problema é a ordem de Deus. É a ordem do Senhor. Ele disse: é lá no Jordão, na água imunda. Esse Deus ninguém consegue entender. E tem muita gente que deixa de ser curado porque não entende a Deus. Deus, eu li uma passagem aqui ainda agora, Êxodo capítulo 15, versos 26. Vou contar para vocês aqui. Eu no começo da minha caminhada, todo assim, olhava para os crentes, esses crentes aí são bem malucos. Eu com a gastrite que botava sangue de manhã, com problema na família, problema espiritual, pense, era uma carrada de capeta sobre mim. E eu ainda por cima de tudo, não sabia que Deus tinha uma obra comigo. Achava que o que Ele tinha me dado já era bom, porque uma pessoa, filho, 14 irmãos lá no interior, você imagina, quebrando coco com a baçu para poder sobreviver, comprando garrafa na cidade de Codó, e de repente eu me formo em engenharia entre meus 14 irmãos, e aquilo para mim já era o máximo. Mas Deus disse assim, depois de eu formado em engenharia, e ontem eu completei 30 anos de formado, Deus disse assim para mim: tu não passas de um miserável. E eu pensava que era o profeta que estava me dizendo aquilo. Ele disse: tu não conheces a minha palavra, tu não conheces que eu
Te escolhi desde o ventre. Tu já andou por tanto lugar. E eu quero que tu seja assim, olha. E eu olhava aquela loucura. E um dia eu fui a um pregador ali na igreja do pastor Zé, igreja Batista. E eu com aquela gastrite tremenda, sem querer aceitar Cristo, botando o Novo Testamento no bolso para os colegas não ver que eu já estava querendo ser crente. E lá aquele homem de Deus, uma multidão, e ele olhava assim e dizia: eis que o Senhor levou sobre si as suas dores e as suas enfermidades, e pelas suas pisaduras do fonte sarado. E o dedo daquele homem apontava como se, aquela multidão como se fosse para dentro dos meus olhos. E eu digo: esse homem está falando comigo no meio desse tanto de gente. O dedo dele parece que estava dentro dos meus olhos. E eu disse: ele disse que eu fui sarado. Cheguei em casa, naquela ansiedade de manhã, coloquei mais sangue nessa gastrite do que costumeiramente. E eu disse: aquele homem estava mentindo. E eu fui orar, comecei a aprender a orar. E o Senhor me deu essa palavra. Colocou no meu ouvido uma voz bem audível e eu não entendia. Ele disse: Êxodo 15, 26. E eu tinha o Novo Testamento e achava que a Bíblia era o Novo Testamento, para te ver quantos doutores ignorantes tem aí. Porque eu não entendia nada de Bíblia. Eu não entendia nada dos propósitos de Deus na minha vida. E aprove a Deus me deixar bastante enfermo, para que Ele pudesse me resgatar. E de manhã eu, ansioso para olhar esse êxodo, eu sabia que tinha êxodo, a saída do povo hebreu do Egito, porque eu estudava na história. Mas eu procurei no Novo Testamento e não encontrei. Eu digo: aquilo deve ter sido a voz do diabo. E no outro dia de manhã eu peguei uma amiga minha crente. Se mantém êxodo na Bíblia? Ela disse: é claro que tem, mas aquela Bíblia que tu me deu não tinha. Ela disse: eu não lhe dei Bíblia, eu te dei o Novo Testamento. Aí eu disse: onde é que te encontra essa Bíblia? Ela disse: fala uma livraria aí, ó, tem uma Juerp lá na rua São Pantalho, ó. Peguei meu carro e fui lá, e cheguei lá, vi Bíblia de tudo quanto é tipo, amarela, preta, vermelha. E eu digo: Jesus, e agora? Qual é a Bíblia? Aí eu, para não passar vergonha mais com a moça, disse: moça, me dá essa Bíblia ali, me dá aquela outra, me dá aquela outra. Dinheiro eu tinha, só não tinha era paz. E ela foi me dando um monte de Bíblia. Ela disse: o senhor vai doar? Eu digo: vou. Eu não sabia onde estava Êxodo, eu tinha que encontrar Êxodo. E quando eu cheguei em casa, que eu abri Êxodo 15, 26, o Senhor me dizia: se tu ouvires atentamente a minha voz, se tu atentar para os meus conselhos, seguir rigorosamente os meus estatutos, nenhuma enfermidade, e olhar para os meus mandamentos, nenhuma enfermidade eu porei sobre ti, porque eu sou Deus que sara. Eu disse: Senhor, e eu comecei a ler: se eu atentar para os teus conselhos, se eu olhar os teus estatutos, seguir os teus mandamentos. Eu digo: eu já vim falar nesse negócio de mandamento, para você ver como eu era ignorante. Cheguei lá e disse: irmão, onde é que estão os mandamentos de Deus? Ela diz: Êxodo 20. E eu comecei a ver: não adorarás a não ser o Senhor teu Deus, não fará para vós imagem de escultura. Eu digo: bom, de vez em quando na casa tem um santinho. Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo. Eu digo: agora ficou bravo. Porque você tem que ler a Bíblia, e aquilo que você é, naquilo que o diabo faz você pecar, é ali que você tem que ser verdadeiro. E naquele momento ali eu disse: Senhor, isso aqui não dá. Minha mulher me largou, eu sem mulher e ainda não querer ninguém. Tá ruim.
E eu comecei a entender. E ele disse: mas se tu atentares para os meus mandamentos, nenhuma enfermidade eu porei sobre ti. Eu quero dizer para os meus irmãos que eu comecei a contrariar a minha natureza de homem. Eu comecei a lutar contra todas as naturezas pecaminosas que eu tinha. Eu quero dizer para os irmãos que eu nunca tomei um remédio, e hoje, para a glória de Deus, nunca, não sei nem para onde essa gastrite do diabo foi. Mas depois eu entendi: o meu Jesus levou minhas dores e minhas enfermidades quando eu atentei para os seus conselhos e os seus mandamentos. E o Senhor vai fazer muito hoje aqui nessa noite. O Senhor vai fazer. Hoje o Senhor me deu uma palavra aqui sobre um livro questionável na Bíblia. Eu sei que tem muita gente que questiona o livro de Jó. Muita gente acha que Deus fez até uma aposta com Satanás em relação a Jó. E eu também questionava isso. Senhor, como é que Jó? O livro de Jó começa assim, queridos: havia na terra de Uz um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E esse homem era Jó. Amados, como é que um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, pode ter uma enfermidade? Como é que pode um crente que sai de dentro do culto e de repente vem um carro desgovernado, atropela e tira a sua família toda? Como é que pode um pai glorificar e exaltar o nome do Senhor pelo filho que passou na universidade e que vai concluir o seu curso, e ele recebe um exame onde diz que ele está com leucemia? Meu Deus!